A Guerra Fria foi uma disputa travada durante quase 5 décadas pelas duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi um período marcado por muita espionagem e propaganda política, tanto do lado norte-americano quanto do soviético. Como se não bastasse tudo isso, armas atômicas seriam usadas caso as duas superpotências partissem para o conflito militar direto. Foi durante a Guerra Fria que uma nova onda de super-heróis surgiu nos gibis norte-americanos, evidencialmente nos da Marvel Comics. A relação entre histórias em quadrinhos e os tempos em que são produzidas é muito nítida. Durante a Guerra Fria, muitas histórias já conhecidas se popularizaram, geralmente pelo contexto ideológico às quais elas faziam referências. Como produto cultural, servem demais para influenciar gerações, para a construção de ideários e criação de certos estereótipos. Hoje, falaremos sobre essa relação entre HQs e o tempo específico que é a Guerra Fria. Aqui apresentaremos algumas HQs que representam um pouco desse momento cultural, representado profundamente em certos personagens. Afinal, embora sejam fictícios e tenham sido criados apenas para entretenimentos, seus criadores se inspiraram na época que viviam. Durante a Guerra Fria, o Capitão América também conquistou muita popularidade. A luta dele contra a Hydra, agência secreta de espionagem que visaram tomar o mundo, mostra uma luta mais quente contra a expansão de uma ideologia nociva. É um relato ideológico, quase que cultural, de uma luta dos Estados Unidos contra a União Soviética. Não é à toa que o maior vilão do Capitão América é o Caveira Vermelha, principal cor da bandeira comunista. Ao longo da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, o Capitão América foi usado como uma ferramenta do governo dos Estados Unidos para despertar o patriotismo em seus cidadãos e impor como um dever moral de servir a sua pátria contra as ameaças que desportavam no horizonte e consolidar sua hegemonia ao redor do globo, construindo representações estereotipadas e exageradas dos seus inimigos para convencer os leitores a colaborar com o esforço de guerra. Esse esforço de guerra, empregado através da imagem do Capitão América como símbolo da justiça e da liberdade, utilizou o personagem como arma ideológica para despertar o espírito patriótico nos cidadãos estadunidenses e influenciá-los a adentrar para as Forças Armadas e defender a verdadeira democracia de seus antagonistas e tirânicos inimigos. Para além disso, é possível perceber que a propaganda ideológica buscava não apenas construir uma narrativa maniqueísta, em que os nazistas e comunistas eram os monstros, opressores e controladores, e os Estados Unidos os salvadores do mundo e defensores da democracia, mas também tinha por objetivo atender os interesses dos órgãos governamentais, que buscavam, através de seus discursos difamatórios, conquistar eleitores e soldados através de suas guerras, combater as ameaças e as políticas fora da dinâmica liberal burguesa norte-americana e, com isso, consolidar sua hegemonia ao redor do globo. O primeiro gibi do Quarteto Fantástico foi publicado em 1961, ou seja, poucos meses depois de o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ter se tornado o primeiro ser humano a viajar para o espaço, realizando um voo orbital, 12 de abril de 1961. E quase uma década antes do astronauta norte-americano Neil Armstrong ter sido o primeiro homem a pisar na Lua, 20 de julho de 1969. Assim, o Quarteto Fantástico foi lançado na mesma época em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a corrida espacial. O próprio surgimento desse grupo de heróis faz alusão à Guerra Fria. No início da história, pouco antes de os 4 futuros heróis viajarem para o espaço, a narração menciona que os Estados Unidos estava numa corrida espacial com uma potência estrangeira. Claro que a tal potência estrangeira era a União Soviética, mas diferentemente do que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, os atores dos gibis da Guerra Fria preferiam não dar nome aos bois quando se referiam aos inimigos da América. A corrida espacial não é a única alusão à Guerra Fria que encontramos nos primeiros gibis do Quarteto Fantástico. O principal inimigo do quarteto era o Doutor Destino, que governava literalmente com as mãos de ferro um pequeno país do leste europeu, bem na região onde se concentravam os países dos blocos socialistas. Na tradução feita no Brasil, o nome dado ao país do Doutor Destino era Latveria, o que poderia levar a concluir que se trata de uma terra imaginária. Mas no original, o nome era Latívia, cuja tradução correta para o português é Letônia, na época uma das repúblicas que compunham a União Soviética. O próprio visual do vilão, com suas armaduras de ferro,
pode se referir à cortina de ferro, a expressão popularizada pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, para se referir ao país da Europa Oriental, que ficaram sob influência da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. O Incrível Hulk também refletiu o contexto da Guerra Fria. No primeiro número do gibi, lançado em 1962, ficamos sabendo como o cientista Bruce Banner se tornou o Hulk. Ele tenta salvar um adolescente que invadiu o local onde se testara pela primeira vez a bomba gama, projetada pelo próprio Bruce Banner, e fica exposto aos raios gama, quando a bomba é detonada propositalmente por seus espiões iugoslavo disfarçado. Banner, em vez de morrer de leucemia ou queimaduras radioativas, o que normalmente aconteceria na vida real, descobre que os raios gamas alteraram a química de seu corpo. Agora, sempre que se enfurece, é humilhado ou entra em pânico, ele se transforma no Incrível Hulk, um brutamontes capaz de levantar toneladas. Até o fato de Banner ser físico nuclear tinha relação com a Guerra Fria, desde o Projeto Manhattan, o qual desenvolveu as bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Os físicos nucleares tinham importância estratégica, o que, para o governo dos Estados Unidos, vale recordar que, segundo alguns historiadores, as bombas atômicas usadas contra o Japão marcaram não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o começo da Guerra Fria. Bruce Banner, assim como os físicos do Projeto Manhattan, trabalham para os militares, e a bomba gama explode no deserto do Novo México, região dos Estados Unidos, onde foram mesmo realizados os primeiros testes atômicos. Outro elemento da Guerra Fria presente na saga do Hulk é o espião iugoslavo. Naquela época, histórias de espionagem eram comuns tanto na ficção quanto na realidade. Em suas primeiras aventuras, o Hulk enfrentou vários vilões comunistas, mas havia igualmente críticas aos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque o principal inimigo do Hulk era o General Ross, também pai da namorada de Banner. Ou seja, em muitas histórias do Hulk, o inimigo era o próprio exército norte-americano, sempre perseguindo o Gigante Verde. Em 2003, a DC lançou uma HQ de um dos seus maiores heróis, para levar o seu público a ter questionamentos políticos. A narrativa se passa durante a Guerra Fria, tendo todas as implicações políticas. A história foi originalmente intitulada de Red Sun, Filho Vermelho, que tem a mesma pronúncia de Red Sun, Sol Vermelho. É um título interessante porque mistura não só o protagonista como o filho da União Soviética, mas também a importância desse sol na história do Superman. No Brasil, seu título foi traduzido como Superman, entre a foice e o martelo, que faz referência a um dos maiores símbolos da União Soviética. Na sua história original, Superman cai em Kansas e cresce com os ideais americanos. Mas em Superman, entre a foice e o martelo, é explorada a pergunta: o que aconteceria se o último filho de Krypton caísse na União Soviética ao invés de nos Estados Unidos? Na história, a nave cai em uma fazenda coletiva ucraniana em 1938. Em vez de incorporar os ideais americanos e defender a verdade, a justiça e o estilo de vida americano, como na versão clássica, esta versão do Superman cresce com os ideais soviéticos e luta pelos ideais de igualdade promovidos pelo socialismo. O herói se torna o símbolo mais poderoso da União Soviética, alterando completamente o curso da história do século XX. A história em quadrinhos aborda a questão de que poder absoluto corrompe e, com isso, os questionamentos morais e éticos são ignorados subconscientemente pelo protagonismo na sua jornada em que os fins justificam os meios. Embora o super-herói procure apenas fazer o que há de melhor, ajudar os cidadãos, Stalin se aproveita de sua imagem para torná-lo um símbolo de seu governo. A história que foi vivida no mundo real nessa época foi adaptada, onde a sequência dos acontecimentos históricos ressoa com a realidade, mas com resultados bem diferentes. Nota-se isso principalmente no fato de a corrida nuclear ter basicamente sido substituída pela corrida por seres superpoderosos.